Amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ministração da palavra, integrado na rúbrica de Master Coach. Este que tem como fito partilhar ou difundir a boa nova, que é Cristo enquanto o mistério do plano de Deus. Nós pretendemos assim, por via destas últimas leituras ou reflexões ou meditações, invocar as epístolas, os sermões, todo o conjunto de informação ou de material teológico que passou a constituir a teologia de Paulo e seus seguidores, que eram dirigidas às várias comunidades que eram as novas igrejas que Paulo, enquanto missionário, ia fundando. Com o andar do tempo e com o crescimento dessas mesmas igrejas, membros, comunidades, começou a surgir naturalmente algumas dissuasões, algumas diferenças, algumas variações no que concerne a interpretação dessa mesma teologia, bem como da doutrina que deveria ser o meio termo que poderia mediar as variações que existiam. Paulo, enquanto apóstolo, o fundador dessas mesmas igrejas, ele tinha ainda a obrigação de cuidar ou de velar ou de supervisar ou assegurar com que estas comunidades andassem no caminho da verdade. Pois é assim que, se nos recordarmos, ele, uma das cartas das epístolas que fez à comunidade de Coríntios, ele dizia que sentia muitos ciúmes por aquele povo, porque aquele povo, passado pouco tempo depois de ele ter saído, havia dado ouvidos a falsos sermões, doutrinas, dogmas, falácias, e que ele tinha como compromisso conservar aquele povo, enquanto que um pai que tinha o compromisso de conservar a fidelidade e a pureza da filha que aguardava a chegada do noivo para vir casá-lo. Então, nós hoje, dando continuidade a esta série de reflexões, queremos também trazer este tema, que são temas que são perenes, porque eles contribuem muito para a reflexão da igreja, que somos nós, nos dias de hoje, e que também nos ajuda a manter-nos centrados na verdade, isto é, adotar a cristocentridade. Então, para o tema de hoje, temos a igreja, um mundo novo em Cristo. Este tema vai ser refletido à luz do livro de Efésios, que é atribuído, a sua autoria é atribuída em parte ao apóstolo Paulo. Vou falar um pouco sobre isso, mas vamos refletir nos trechos ou no extrato que vai desde o capítulo 1, versículo 1 a capítulo 3, 21. Em termos de composição desta reflexão, vai ter quatro partes. Essas quatro partes vão cobrir esses três primeiros capítulos do livro de Efésios. A primeira parte vai ser bênçãos de Deus em Jesus Cristo, onde ele anuncia as bênçãos espirituais, nomeia e descreve essas bênçãos. A segunda parte vai ser os salvos, quem são? São os gentios, que foram salvos por meio de Cristo. A terceira parte vai ser esta união, este que é um mistério do plano de Deus, que foi a união entre os judeus e os gentios que foram unidos pela cruz. E a quarta e última parte vai ser quando ele enuncia o mistério do plano de Deus. Não o mistério da pessoa de Cristo, mas sim o mistério da forma como Cristo opera ou age na própria igreja. Ou o mistério de Cristo por intermédio da igreja. Em termos de autoria, conforme estava aqui a enunciar, pelo estilo de literatura e também pelo estilo de pensamento vertido nessa mesma escrita, entende-se que este texto, este livro, tenha sido de autoria de um dos seguidores ou de um dos discípulos de Paulo, e não propriamente do próprio Paulo. Nas saudações, que é na entrada, na saudação inicial, ele apresenta-se com a saudação habitual das epístolas. Entretanto, a forma e a descrição deste livro se parece mais um sermão e não necessariamente uma carta, porque ela não é dirigida a uma única comunidade específica. Ela é sim dirigida como um sermão a várias comunidades, e ela pode ser adotada como um rito de Eucaristia, nomeadamente um rito para o batismo, pela forma como ele descreve como esse sermão
descreve esta teologia paulina. Se nós quisermos fazer agora uma ligação com o último tema, nós na sessão passada falamos sobre o livro de Gálatas, ou a carta, a epístola do apóstolo Paulo à comunidade dos Gálatas, também na Ásia Menor. Gálatas, que é agora o atual território da Turquia. Na última aula, nós, neste trecho do Gálatas, nós vimos em específico quando o apóstolo Paulo defendia que há um só evangelho, que é o evangelho puro, que é aquele evangelho que ele havia apresentado àquela comunidade. Para além disso, ele discorreu, dando a conhecer ao povo os mistérios, os muitos sofrimentos pelos quais ele teve que enfrentar por conta desse mesmo evangelho. E ainda ele termina a reflexão do trecho que nós vimos na aula passada sobre essa epístola à comunidade de Gálatas, recomendando a que o povo se voltasse tão somente à cristocentridade e que todas as coisas fossem nele plenamente cumpridas. Hoje vamos então voltar para Efésios e vamos entrar propriamente já para o início formal do conteúdo da aula de hoje. Então, ele inicia com a saudação habitual, dizendo Paulo convertido, chamado com beneplácito, com a glória do Deus Pai, que por intermédio de Deus Filho Cristo havia o ressuscitado juntamente com Cristo dos mortos, porque ele era antes um judeu devoto, um judeu sincero, um judeu zeloso com a lei, mas que era assim morto para a revelação, para a descoberta das revelações vertidas no mistério do plano de Deus. Então, de seguida, ele começa por anunciar ou por dar as bênçãos, ou ainda dizer, melhor dizendo, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos espirituais em zonas celestiais em Cristo. Na Bíblia Romana Apostólica não faz menção às zonas celestiais em Cristo, somente diz bênçãos em Cristo. Mas na Bíblia Protestante diz bênçãos espirituais em zonas celestiais em Cristo. O que é que nós queremos com isso dizer? Ele estava aqui a referir-se a todo um conjunto de bênçãos que Cristo trouxe com a sua chegada, o seu envio. Começa por dizer que a primeira bênção foi a bênção em si da ressurreição dentre os mortos. E depois foi a bênção em que, por intermédio de Cristo, também nós fomos convertidos e fomos tornados filhos, ou tomamos posse e passamos a ser herdeiros também, juntamente com Cristo. Refere-se também à bênção da purificação por intermédio do sangue de Cristo. Refere-se também à bênção de podermos levar ou pregar o Evangelho ao conhecimento de mais pessoas, que é a dispensação da graça. Refere-se ainda à bênção que é o amor que une a igreja, isto é, une os membros da igreja uns aos outros e une esses membros a esta mesma igreja. E esta união dos membros com a igreja e da igreja, que é o conjunto de membros com a igreja e da igreja com o próprio Cristo. Esta união que é a forma como esta bênção do amor, que foi plenamente revelada em Cristo, se operacionaliza. Então, ele depois desenvolve dizendo que estas bênçãos, portanto, são voltadas para fundamentar e exaltar a igreja, porque esta igreja passa a ser edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Depois de seguida, ele volta-se já para os gentios em específico, quando ele diz salvos por meio de Cristo. Ele dirige-se aos gentios dizendo vós, e depois faz um contraste nesse segundo capítulo entre dois grupos de pessoas, vós e nós. Quando ele diz vós, está a referir-se aos gentios. Quando ele diz nós, está a referir-se aos judeus. Ele começa por dizer que vós, isto é, os gentios, estes foram salvos por meio de Cristo, na medida em que eles, antes de conhecerem a Cristo, antes de Cristo se manifestar na vida deles,
através do ministério de Cristo, eles eram pessoas que eram do mundo, por assim dizer. Eram pessoas que estavam afastadas, estavam longe, por assim dizer, de Cristo, estavam longe da verdade. E eles também assim eram, tal como eles também, quando ele diz nós, diz que igualmente também eles eram afastados de Cristo, antes de conhecerem a salvação por intermédio de Cristo. Então, ele diz que depois termina desenvolvendo que, então, por intermédio de Cristo, estes que estavam longe foram chamados para perto, foram unificados, passaram a fazer parte de uma única, de uma mesma família, os gentios. E depois ele desenvolve mais, dizendo que isto foi feito por intermédio do amor. Do amor. Este amor manifesta-se através de Cristo, que ele perpassa ou transfere este amor para a igreja, que é a igreja que acolhe os gentios. Então, qual é o papel da igreja aqui? Aqui já queremos entrar num momento muito importante. Disse que Cristo é o príncipe da paz. Por que ele é o príncipe da paz? Porque antes havia um muro, por assim dizer, um muro real, ou um muro, podemos assim dizer, mental ou abstrato, mas existia uma separação, uma vedação, que separava judeus e gentios. Então, Cristo, enquanto o príncipe, o obreiro dessa mesma paz, ele veio para demolir ou destruir esse muro que separava esses dois povos. Então, a igreja nos dias de hoje tem esse papel de liderar os processos de edificação da paz ou de pacificação, da união dos diversos povos. Então, é a igreja que assume este papel. É a igreja quem são? Somos nós. Estamos a falar da igreja, estamos a falar dos membros dessa mesma igreja, que assumem o papel de receber qualquer que seja o povo, independente da origem que ele tiver, quer seja gentio, quer não seja, quer sejam os convertidos, mas devemos recebê-los com igual compaixão, tendo presente que foi o próprio Cristo que já demoliu esse muro que separa esses dois povos. Ele prossegue então desenvolvendo nesta teologia a unificação desses dois povos, dos judeus e dos gentios. Como? Ele diz por intermédio da cruz. O que é que ele quer dizer com isto? Judeus e gentios unidos pela cruz de Cristo. Ele aqui desenvolveu dizendo que antes os gentios estavam afastados da verdade. Os judeus estavam mais próximos, mas eles não se conheciam nem participavam da mesma Eucaristia. Então, Cristo, quando assume a sua missão aqui na terreno, isto é, o ministério terreno de Cristo, ele desce precisamente para apossar-se da cruz. Então, a cruz tem um elemento, tem um poder de remir, de limpar, de purificar, por intermédio do sangue de Cristo. Então, a cruz vem como elemento que faz esta unificação entre esses dois hemisférios, ou entre essas duas dimensões, horizontal, dimensão vertical. Faz uma unificação. E depois esta unificação resulta num homem novo. Ele chama o novo homem que surgiu. Então já não existia judeu, já não existia gentio, mas existe um novo homem que foi remodelado por inerência desse mesmo espírito. Então é o espírito que emergiu da cruz, esta cruz que Cristo carregou, que Cristo assumiu enquanto uma missão. Entretanto, referindo-se a este novo homem que foi modificado, que foi remodelado por inerência de um espírito, este espírito atua a diversos níveis. Primeiramente, ele diz que este espírito atua a nível pessoal. Quando há uma transformação dessa mesma pessoa, por intermédio do sangue de Cristo, esta pessoa nasce. Há aqui o rito de purificação. Porque se no Antigo Testamento
a expiação era por intermédio de um sacerdote e de sangue. Então é nesta cruz, é por intermédio do sangue de Cristo, que há este novo homem que é transformado por este Espírito. Esse Espírito também atua a nível da igreja. A igreja é o seio pelo qual esses povos agora unificados passam a coabitar e movidos por esse mesmo Espírito, eles manifestam o amor uns com os outros, o suporte uns com os outros e ajustam-se uns com os outros. Aqui neste ajustamento importa dar alguma atenção ao que é que ele quis referir-se. Ele diz que por excelência os membros ou as pessoas, por natureza e por excelência, são diferentes. São diferentes, mas a diferença em si não é um fim. A diferença é necessária. Por quê? Porque as pessoas, enquanto diferentes naturezas, elas fazem parte do material de construção. Vamos acompanhar. As pessoas, enquanto seres diferentes umas das outras, elas são levadas e são aperfeiçoadas quando as pessoas são transformadas em material de construção e passam a ser material de construção de um edifício espiritual. Este edifício espiritual que é a igreja. É como se fossem blocos. Quando vocês estiverem a ver uma construção, vocês veem os blocos, eles são encaixados, assentados uns após o outro, e depois eles são aperfeiçoados pela massa que vai sendo posta. Mas todos esses blocos juntos formam uma construção. Deve que entrar diversos blocos com diversos tamanhos, diversos comprimentos, diversas larguras, diversas alturas. Em alguns momentos até os mestres de obra vão partindo um ao outro, vão se ajustando. Este encaixe que faz a formação daquilo que ele chama da igreja espiritual. Então ele diz que esta igreja espiritual é o resultado das diferenças entre as pessoas que são unificadas ou aperfeiçoadas enquanto material de construção do edifício espiritual. Este edifício espiritual é a perfeição de Cristo, é o selo de Cristo. Então, é por intermédio do selo de Cristo, que é o Espírito Santo, que permite com que haja este perfeito ajustamento entre os diversos materiais, formando um único edifício, que é este edifício que, por fim, também é onde o Espírito vai habitar. Pois dizemos que o Espírito atua a nível da pessoa, o Espírito atua a nível da igreja, que é a edificação da igreja, enquanto um edifício espiritual constituído por várias pessoas. E o Espírito, por fim, também habita dentro dessa mesma igreja, que é o Espírito Santo, que habita dentro do edifício espiritual. Mas isso só ocorre quando também Cristo, que é a pedra angular. Então temos as pessoas que são argamassa, que são material de construção, são pedras vivas, mas temos o Cristo, que é a pedra angular dessa mesma construção. Então, ele pontifica como obreiro, como a pedra angular, como a cabeça dessa mesma igreja. Pois nenhum corpo tem estrutura, tem funcionalidade, tem operatividade quando ela está descabida. Isto é, quando não tem a cabeça. Então, a cabeça vem precisamente para completar essa mesma igreja. Por fim, ele revela aquilo que chama de mistério do plano de Deus. Começando por dizer que o sofrimento que ele passava, isto é, a privação da liberdade, dando a entender que nesta altura Paulo estava privado da sua liberdade. Então ele começa por dizer que ele encontra-se privado da sua liberdade pelo evangelho que ele prega aos gentios. Mas ele depois, por fim, desimputa, dizendo que não é por vós, eu não imputo estas culpas a vós, mas imputo estas culpas não como culpa, mas como glória ao próprio Deus. Ele glorifica-se pelo sofrimento que ele está a passar, que é a privação da sua liberdade, porque foi por via desse sofrimento que ele conseguiu abstrair-se e receber as mais profundas revelações do quê? Do mistério do plano de Deus. Então ele diz que este mistério de Deus começou a operar primeiro nele próprio, quando ele foi convertido, quando ele foi transformado. Não por intermédio de um outro homem, mas por intermédio do próprio Deus. Essa transformação que ele sofreu, deixando de ser judeu legalista, passando a ser um judeu cristão. Então, ele neste momento, neste processo de transformação, ele recebeu a revelação desse mistério do plano de Deus, que é a revelação ao próprio Cristo. Mas ele aqui não está a manifestar ao referir-se ao mistério na pessoa de Cristo. Está a referir-se ao mistério
da forma como Cristo atua a nível da igreja. É um mistério, como este mistério é operado a nível da igreja. Depois ele continua dizendo que esse mistério primeiro foi revelado a ele próprio e depois, por intermédio dessa transformação, ele aceitou esta missão e começou a pregar o evangelho aos gentios. E nessa pregação, sendo mal entendido, sofrendo perseguições, acabou por passar por vários outros sofrimentos que fizeram-lhe passar por perigos de vida. Vários momentos, várias ocasiões que ele passou por esses perigos de vida. Até que finalmente aquele mistério passasse a ser plenamente revelado nas próprias pessoas. Isto é, todas aquelas pessoas que recebem a salvação. Por fim, ele recomenda que o objetivo de revelar o mistério de Cristo, que é a salvação, é uma missão que é de todos os cristãos. Então ele diz que todos os cristãos são missionários. Missionários de quê? Duas coisas. Missionários da palavra, da verdade, e também são missionários da própria verdade impregnada nas suas próprias atitudes. Então os cristãos, enquanto missionários, levam duas coisas. Levam a palavra e levam a sua própria atitude ou forma de ser e de estar na convivência com os outros. Então esse mistério que agora, por último, é um objetivo de toda a igreja, porque este mistério é revelado na igreja, já não é um mistério na pessoa de Cristo. O mistério na pessoa de Cristo foi o que transformou o próprio Paulo, para que ele sofresse por intermédio desse mistério, essa transformação. Depois dele sofrer essa transformação, ele aceitou a missão e começou a pregar o evangelho para os gentios, passando por vários tipos de sofrimentos. E ele depois diz que agora que esta palavra, que é a salvação, chegou às igrejas, então este mistério de Cristo começa a manifestar-se na própria igreja. Como? Por intermédio das pessoas que são os membros dessa mesma igreja. Estes é que têm, por último, então, o objetivo de levar a salvação ao conhecimento de todas as pessoas, enquanto nós, que somos os membros da igreja, formos missionários da igreja ou missionários de Cristo. Tendo chegado a este ponto, abre-se a sessão aberta a questões, comentários, dúvidas, sugestões, para podermos aprofundar esta conversa. Obrigado. Boa noite, irmãos. Obrigado. Eu tenho uma questão que, quando leio a Bíblia, não acabo de entender melhor. Esse é o tempo para eu aproveitar também o esclarecimento. É o seguinte: como que surge os dois? Como que surge dos dois que são gentios e judeus? Se no princípio Deus fez Adão e Eva e todos nós viemos desses dois. Obrigado. Boa noite, irmãos. Segundo as Escrituras Sagradas, nós, os homens, somos a igreja hoje em dia. E segundo as Escrituras Sagradas, cada um de nós somos diferentes. Como é que podemos associar essa diferença hoje em dia com os nossos líderes mundiais? Tendo em conta as diferenças que têm existido, estou a falar dos conflitos a nível mundial, cada discórdia. Isso, para ultimar. E como é que podemos olhar os nossos líderes mundiais? Será que eles estão para edificar a igreja de Cristo? Ou estão para acumular as riquezas pessoais? Segundo as histórias bíblicas, os líderes antigamente eram associados às igrejas, ouviam os conselheiros da igreja. Como é que podemos olhar hoje a política se as igrejas ou os apóstolos são excluídos? Ou seja, hoje a política não aceita misturar-se com as igrejas.
Sim, hoje em dia os políticos não aceitam misturar a política com as palavras. Sim? Sim. Amados irmãos, saúdo-vos. E eu tenho cá comigo algumas dúvidas. A primeira foi. Desculpa, a primeira é: quem é o discípulo ou do apóstolo Paulo que escreveu o sermão do reflexo de hoje? Desculpa, reflexo ou reflexão. Desculpa. E qual é o sermão que pretendia transmitir-se através desta epístola? Também gostaria de perceber quais foram as bênçãos que Deus teria concedido aos antecessores de Cristo para que viessem se completar com os dons ou as bênçãos em Cristo. As bênçãos ou dons que foram transmitidos aos antecessores ou às pessoas que Deus usava para o cumprimento dos seus desejos na terra ou dos seus como é que posso dizer, das suas obras na terra. Quais foram os dons que ele havia atribuído a esses antecessores de Cristo para que viesse se aperfeiçoar com os dons em Cristo? O que é um mundo novo em Cristo? Se calhar é resumo daquilo que está como o tema de hoje. Gostaria de perceber o que é. Judeus e gentios unidos pela cruz de Cristo. Eu gostaria de saber que nos dias atuais, qual é a união que representa a cruz aos cristãos atualmente? Qual é a união? Ou a quem atualmente, atualmente a união pretende trazer essa união, não sendo só aos gentios? Portanto, para a criação de uma igreja universal é preciso que todos estejamos alinhados como blocos de material de construção. Portanto, o que eu gostaria de perceber é porque que os nossos líderes, conhecendo estes mandamentos, ou este mandamento, ou esta regra, mesmo assim, preferem não unirem-se para um espalhar do Evangelho pelo mundo mais robusto. Eu gostaria de perceber, e essas mesmas igrejas ensinam o amor. Eu gostaria de perceber como é que é possível ensinar-se o amor e recusar-se à cristocentridade ao mesmo tempo, sendo que Cristo é o amor. Porque as igrejas dizem que não, nós não seguimos a Cristo, mas ensinamos o amor. Portanto, eu gostaria de perceber como é que isto é possível se o próprio Cristo é o amor. Estimados irmãos, amada igreja, unida em Cristo, obrigado pelas essas 12 questões que foram aqui colocadas e vamos não passar para a fase seguinte, após a sua colocação, para podermos interagir, dando a conhecer quais são as respostas ou caminhos ou
luzes ou soluções para estas indagações da Igreja, da Assembleia como um todo. A primeira destas se no princípio Deus criou Adão e Eva, como é que depois surgiu judeus e gentios? Pronto, quando Deus criou, fundou o mundo, chamou o primeiro homem Adão, depois da sua costela Eva, a estes ele recomendou-os para que eles se multiplicassem, fizessem semelhantes. Então, assim começou esta frutificação e expansão da raça humana aqui na Terra. Até que o Senhor celebrou a primeira aliança com Abraão. Aquilo foi chamado de aliança no pacto de sangue, ou aliança eterna, aliança patriarcal, em que Abraão passou a ser um patriarca. E na base desta aliança ficou estatuído que o Senhor haveria de abençoar Abraão e toda a sua descendência do Abraão. Então, esta linhagem do Abraão é a linhagem do povo eleito, da geração do povo eleito, eleito para serem beneficiários ou herdeiros desta aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então, a partir daqui, passou a haver esta subdivisão entre os eleitos, os chamados, os da linhagem de Abraão, os descendentes desta herança, e os que não são descendentes desta aliança passaram a ser designados de estrangeiros ou de gentios. Segunda questão, como é que podemos assemelhar as diferenças, ou melhor, colocando de outra forma, se a lei canônica hoje na reflexão falou-se da necessidade de se ajustarem as pessoas, né, enquanto membros de uma igreja, e essas pessoas, há um ajustamento porque essas pessoas fazem-se material de construção de um edifício espiritual. Como é que se justifica nos dias de hoje, ou como é que se pode aplicar isso para as diferenças que existem nos dias de hoje que levam ou resultam em conflitos? Se foi bem assim que eu registrei a questão. Precisamente, aqui a intenção do apóstolo Paulo neste sermão era para chamar a solidariedade e também chamar para os altos desígnios e desejos altruístas de um propósito maior dentro de uma comunidade. Neste caso, a comunidade são os cristãos, ou que são aqueles que são unidos por uma mesma fé. Então, disse que aqui, para haver esse edifício espiritual que depois vai albergar a todos estes, então estes, cada um, tem que participar na construção desse edifício espiritual. Como? Havendo um ajustamento. Por quê? Porque cada um destes, enquanto material de construção, de edificação desse edifício, são diferentes uns dos outros. Então, havendo este ajustamento, que havendo uma tolerância, havendo um sentido de solidariedade para alcance de um propósito maior, facilmente as pessoas, olhando para esse propósito maior no foco, não ficam pregas ou presas às diferenças que existem, diferenças enquanto pessoais, porque essas diferenças são desejáveis. E é na base dessas diferenças que, orientado a uma união que tem como propósito a unificação em Cristo, porque é o mesmo Espírito, que há a construção desse edifício espiritual, que depois é este edifício espiritual que vai albergar o próprio Espírito Santo. Como é que podemos olhar para os líderes mundiais para edificar a igreja ou para os objetivos pessoais? Não sei se percebi bem, mas a questão é a forma ou a atitude dos líderes mundiais que talvez são um pouco tolerantes às diferenças. Então, a questão fundamental é que disse que as diferenças não deveriam ser a causa de divisões, quando há um espírito de convivência e de aceitação mútua dessas diferenças. É o líder que tem um papel importante e chave para ser esta almofada, que cria essa atmosfera que é uma almofada de aceitação e de convergência de várias ideias ou várias pessoas. E é na base deste acolhimento, desta aceitação, esta abertura
esta tolerância para as diferenças, que então se constrói o que é o ímpeto ou o dínamo do desenvolvimento do progresso. Porque o progresso resulta da aceitação, tolerância e transformação dessas diferenças em algo maior que beneficia mutuamente as várias pessoas. Então é daí que surge o progresso. Isso fala sobre a questão há um termo que se usa para este mindset, esta mentalidade. É uma questão de mentalidade, é uma questão de cultura também. Porque se é verdade que algumas culturas toleram as diferenças, outras culturas não toleram as diferenças. Há algumas culturas ou pessoas ou mentalidades que convivem e aceitam diferenças. Há outras culturas, pessoas ou realidades que não aceitam diferença. Que a diferença é a razão para haver divisão. Mas noutras culturas, as diferenças até contribuem para unificar mais as pessoas. Okay? Então, é o papel dos líderes quem devem ser essas almofadas que criam essa atmosfera para haver essa coexistência de pessoas. Porque também não podemos só falar de diferenças a nível de ideologia, de pensamento, de ideias, a despersonalizar essas diferenças, porque as diferenças estão nas pessoas. A partir do momento que há duas ou mais pessoas, então essas pessoas já são diferentes. Então a diferença já existe desde a criação. Ab initio, desde sempre existiu essa diferença. Então a questão que se coloca é como é que nós soubemos conviver na base das nossas diferenças. E de que forma é que isto, enquanto um ensinamento, pode nos dar uma ideia de como é que vamos lidar com as diferenças daqui para frente. Se é uma pessoa, é um líder, é uma cultura que apoia, convive, aceita as diferenças, então mais facilmente eles vão saber conviver com essas diferenças. Se não, também mais dificilmente. Como é que podemos olhar para os líderes hoje que não aceitam misturar-se com as igrejas? Se antigamente os líderes usavam a palavra para governar o povo. Prontos. Aqui, à luz da lei canon, basicamente no Antigo Testamento, nós víamos que os primeiros líderes eclesiásticos, que eram profetas, que eram sacerdotes, que eram juízes, estes eram chamados por Deus. E Deus os chamava em função do caráter deles. E eles receberam esse chamado e assumiram enquanto uma missão para materializar o plano que Deus os confiou quando os chamou, quando os convocou para eles serem instrumentos de materialização daquele plano. E assim foi durante muito tempo. Ainda no Antigo Testamento vemos casos de alguns líderes que se desviaram da lei, que não seguiram, como diz o próprio a lei canônica, que diz que não seguiram os conselhos ou as pisadas ou os pés ou o caminho de Davi, não é? Houve muitos líderes que não teve essa postura e também conhecem-se quais foram as consequências desse afastamento. Entretanto, nos dias de hoje, a questão de trazer, aceitar, chamar a palavra para estar no centro vai muito para além, extravasa só a simples questão de pertencer a uma seita, a uma denominação ou participar em cultos. Vai mesmo para o nível da forma como a pessoa manifesta. Porque nós dissemos que o cristão, enquanto um missionário, ele leva duas coisas. Leva primeiro a palavra e leva também a sua atitude, a sua postura, a sua forma de ser e de estar. Esses dois elementos contribuem para o cristão, enquanto missionário, ser um veículo de salvação do mundo, ser a igreja como tal. Então, este fato, quando falamos de como é que os líderes hoje podem salvaguardar, são aqueles líderes que têm a plena consciência de que eles são um instrumento de Deus, sabendo que toda autoridade no mundo
serve ou deve autoridade ao próprio Deus, deve subordinação ao próprio Deus. Qualquer que seja a autoridade, hierarquicamente, quer seja a nível político, econômico, social, qualquer que seja a autoridade, qualquer que seja o líder, qualquer que seja a pessoa, num plano mais extremo e sendo o mais extremista possível, disse que ainda que nós devamos o imposto, a taxa, basta nós nascermos, adquirirmos os direitos enquanto cidadão de um certo país, então somos obrigados a cumprir com as leis ali impostas. E quando olhamos para a lei fiscal, há sempre impostos, há sempre taxas que estão adstritas, só o fato de sermos cidadão. Então, ainda que nós devamos imposto, taxas a César, nós também temos uma dívida com Deus. Mas a nossa dívida com Deus é diferente da dívida que nós temos com César. Porque a dívida com César é uma dívida pecuniária, na ordem de taxas, impostos, do ponto de vista de política fiscal, para a materialização desta mesma política que guia ao alcance dos desígnios deste mesmo Estado da qual o cidadão faz parte. Mas estamos a falar da dívida que é eterna, que o criado tem com o seu Criador. A dívida eterna que nós, os humanos, temos com Deus. Todos nós, sendo líderes, revestidos de algum poder reconhecível por outro alguém ou não, mas nós temos sempre ter a consciência que nós devemos toda a nossa vida a Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Quem é o discípulo do apóstolo Paulo, que foi autor do livro de Efésios? Não é referido o nome deste autor que escreveu esta epístola, que é mais um sermão do que uma epístola propriamente dita. Mas há características próprias, segundo dois aspectos. Primeiro é o estilo da carta, quer desde a saudação, quer desde a forma como é descrito esta mensagem. Então, segue o estilo das cartas paulistas, da teologia paulista. E também o pensamento que contribui também para a teologia paulista, ela alinha suas justas à linhagem de Paulo. Então é daí que entende-se que, não tendo sido Paulo, porque Paulo, nessa altura, data-se que mais ou menos isto tenha sido escrito nos anos 80 depois de Cristo. Então, por uma questão da data, precisão da data, e também por uma questão de onde é que estaria Paulo por essas alturas, é daí que se assume que essa carta, em termos de autoria, tinha sido de um dos discípulos de Paulo, não propriamente do Paulo. Qual é o sermão que pretendia transmitir por intermédio desta epístola? Bem, a mensagem, dentre várias, que se pretendia transmitir era a questão da salvação, que agora já não era exclusiva para os judeus. Quando fala de um novo homem, que é um homem que foi chamado ou convertido por um espírito. Então, este é que era a mensagem principal. Portanto, este mundo novo da parte da igreja, né? Esta igreja já é um novo mundo, mas um novo mundo agora revestido ou constituído em Cristo. Porque é por intermédio de Cristo que foi a plenitude do plano divino de salvação, que veio a descaída do Espírito Santo por intermédio da graça. Então, é precisamente este novo homem que é o centro deste sermão. Quais são as bênçãos ou dons transmitidos aos antecessores de Cristo para que viessem se aperfeiçoar em Cristo? Então, antes de Cristo, Deus manifestava-se e de uma forma muito profunda e direta na vida das pessoas, por intermédio da lei, por intermédio dos profetas. Então, esta foi a forma principal com que o Senhor se manifestou e interviu diretamente na humanidade, na salvação, na condução da humanidade para a sua salvação, durante este período que antecedeu a Cristo. Portanto, até Abraão, de Abraão até Moisés, período de 430 anos, foi por intermédio do Pacto da Aliança, depois foi por intermédio da lei, desde Moisés até a chegada de Cristo. Então, Cristo veio
para aperfeiçoar, quer o que a lei e os profetas diziam. Ele trouxe um novo mandamento, trouxe uma nova reformulação. Reformando a lei, isto é, a lei mosaica, que tinha 10 disposições, 10 cláusulas, foi reformada numa única cláusula. E depois, referindo-se aos profetas, ele veio para cumprir grande parte das profecias ou grande parte dos oráculos que os profetas haviam pré-anunciado, prefigurando ele como o epílogo desses profetas, isto é, ele como o profeta dos profetas, ou ele como sendo a verdade revelada pelos profetas, ou até ele prefigurando agora como a sabedoria encarnada de Deus. O que é um mundo novo em Cristo? Um mundo novo em Cristo, este é um mundo que é fruto do novo homem. Ou melhor, este novo mundo em Cristo é o que gera este novo homem. Este novo homem, que é o novo homem imbuído, movido por um espírito. Então, um mundo novo em Cristo é um mundo em que foi fundado pelo príncipe da paz, que é o próprio Cristo. Então, Cristo, enquanto príncipe da paz, ele veio pacificar e unificar os judeus e gentios para que eles passassem a ser um novo homem e não dois povos ou dois homens distintos. Questão número 9. Qual é a união que representa a cruz para os cristãos hoje? A cruz para os cristãos hoje representa a libertação. Libertação como e do quê? Libertação da escravidão. De quem? Gentios. Porque os gentios não conheciam a libertação, não conheciam a Cristo. Não tinham a promessa da salvação, porque a promessa da salvação era exclusiva aos gentios. Então, por intermédio da cruz, a cruz foi, por intermédio do sangue que resultou desta mesma cruz, foi este sangue que veio pacificar esses dois povos e veio nos libertar da escravidão que nós vivíamos até então. Por essa razão é que hoje, o povo de Deus, o povo purificado, o novo homem, hoje celebra a Páscoa com duplo sentido. Primeiro, celebra a Páscoa como a libertação da escravidão. E a escravidão para nós, enquanto gentios, esta escravidão que veio com ele enquanto Cordeiro Pascal. Então, a Páscoa que nós celebramos hoje é por ele ter nos libertado desta escravidão, ele enquanto o Cordeiro Pascal. E segundo, também celebramos a Páscoa como uma forma de glorificação no trono ou na glória eterna do Senhor. Uma forma de adoração e de louvor ao Senhor na glória eterna futura junto ao Senhor. Então, tem um caráter dinâmico. É uma libertação, é uma festejo, é uma alegria, é uma celebração. A Páscoa é uma celebração. A Boa Nova é uma celebração. O Evangelho é uma alegria. É uma alegria porque é uma festa de quê? Duplo sentido, do passado e do futuro. Passado, presente e futuro. Então, é uma dinâmica aqui. Isso por causa da cruz. Por que os nossos líderes preferem não se unirem para o mesmo Evangelho? Eu penso que esta questão encontra um pouco semelhança com as anteriores, mas a questão da tolerância, por que eu repito a questão da tolerância? Porque os líderes, eles são vetores, e como tal, eles são agregadores de ideias, pessoas, pensamentos, ideologias, e ele próprio também por si, ele também é um agregador de ideias, porque ele também entra em conflito com ele próprio, com as várias pressões que ele sofre, internas e externas. Então, o líder, enquanto este vetor, eles, através do Evangelho, através da igreja, é uma forma de eles trabalharem o mindset. Disse que uma das formas dos líderes poderem se manter tranquilos, tolerantes, benevolentes, justos, é através da prática do mindset, nomeadamente orar, meditar, meditação transcendental, meditar na palavra sagrada, fazer exercícios físicos de intensidade baixa. Há várias atividades que o líder deve executar, primeiro para trabalhar ele próprio e depois para também ele poder se melhor relacionar com as outras pessoas. Este é o papel da igreja
No entanto, que uma igreja física, que é o local que vai congregar diversos membros, mas também o papel da igreja espiritual, que enquanto líder, enquanto ele, a própria igreja, ele enquanto membro, ele pode trabalhar a sua espiritualidade dessa forma para que ele possa estar em equilíbrio com ele próprio e com os outros. Como é possível ensinar o amor e rejeitar a cristocentridade se o próprio Cristo é o amor? Isso é por causa dos... Referia-se eventualmente a algumas igrejas que ensinam sobre o amor, mas rejeitam a cristocentridade. É contraditório. É contraditório porque o amor, no seu sentido profundo, isto é, o amor, enquanto designação, foi aperfeiçoado em Cristo. Quando dizemos Cristo é amor, temos que perceber, mas por que Cristo é amor? O que é esse amor em Cristo? Então, é este amor que eu estou aqui a designar. O amor vai muito para além de ser justo ou colocarmos-nos no lugar do outrem. Isso é empatia. O amor que se refere em Cristo extravasa a empatia. É muito mais do que empatia. Porque se a pessoa é justa, não está a fazer mais do que a sua obrigação. Mas se a pessoa tem a capacidade de se colocar no lugar do trem, isto que é compaixão, aí já está a manifestar o amor que Cristo ensinou. Cristo é a expressão do amor. Porque por que ele é a expressão do amor? Cristo em si ele é o amor. Mas por que Cristo é amor? Porque Cristo, ele veio para cumprir uma missão. Que missão Cristo veio cumprir? Cristo veio cumprir uma missão da aliança que o próprio Pai, o Criador, tinha feito com a humanidade, com todos nós. Então, este amor que foi manifesto em Cristo é o amor do Pai para conosco. E esse amor do Pai para conosco foi manifesto em Cristo, em que o próprio Cristo veio doar-se a sua própria vida. E depois disso, então, ele doando-se a sua própria vida, nós passamos a ser co-herdeiros de Cristo. Isto é, aqueles que aceitam Cristo e aqueles que são movidos pela fé. Passam a ser co-herdeiros. Dessa forma, eles são guiados pelo Espírito Santo a poderem manifestar este amor para a igreja, edificando uns aos outros e manifestando os dons, o carisma para a edificação mútua da igreja, para a edificação uns dos outros. Então, por um lado, controverso falar de amor se não trouxermos Cristo, sobretudo no seio de uma igreja, porque Cristo, ele enquanto a expressão do amor, tendo dado a sua própria vida, ele veio ensinar-nos a dar tudo. Então, para Cristo e em Cristo, o amor de Cristo manifesto pela igreja é um amor pleno, total, completo, não um amor em partes. Cristo, ele assim veio doar-se por inteiro, veio dar a sua própria vida. Por isso é que ele continua à procura nos dias de hoje de verdadeiros adoradores, que são também pessoas que se entregam em espírito e em verdade. O que são pessoas que se entregam em espírito e em verdade? São aquelas pessoas que também entregam-se ao Senhor sem hesitação e sem contemplação e sem esperar nada em troca. É a tal misericórdia, porque ele se manifesta manifestando a sua misericórdia em nós, que nos levou ao pleno conhecimento e à salvação por intermédio da graça. Então, essa graça é que é a manifestação do amor, e esse mesmo amor que nós também, enquanto a igreja, devemos manifestar na vida e na convivência diária com o próximo, através deste amor que é o novo mandamento em Cristo. Então, o amor que é veiculado, apregoado na igreja, tendo Cristo no centro, é um amor que é pleno, é um amor que é completo, é um amor que não tem partes, ou não tem condições, por assim dizer. Não tem condições. Ele se deu-se todo. Também ele espera que nós demos-nos todo para ele. Muito para além de presença, de assiduidade, de
cumprir propósitos, votos, muito para além disso. É entregar-se por inteiro, sem contemplação. E também na mesma energia do amor que ele manifestou para conosco, que é designado o amor ágape. Então, há várias formas de amor, mas a expressão mais extrema do amor foi manifesta em Cristo, que é o amor ágape. Então, estamos a falar desse mesmo amor, esse amor que é veiculado nas igrejas. Por quê? Porque o cristão é um obreiro da paz. Por que o cristão é um obreiro da paz? Porque Cristo é o príncipe da paz. Então, essa paz, ela é só verdadeira, sincera e efetiva quando é uma paz voltada para o amor, para pacificar verdadeiramente e definitivamente as pessoas, e não para simplesmente agradar somente uma das partes ou para alcançar meios objetivos. Qual é a barreira que foi quebrada para a instauração do mundo novo em Cristo? A barreira foi quebrada, referia-se aqui no Evangelho, no texto de Efésios, dizia-se um muro, né? Então, destruiu-se um muro que separava, um muro enquanto uma barreira imaginária, uma linha imaginária que separava esses dois povos. Então, o Senhor veio para quebrar esta barreira que separava entre esses dois povos. Então, qual é essa barreira que foi quebrada? A barreira que foi quebrada era que antes existiam os judeus, existiam os gentios. E para Cristo e para os homens existia essa distinção. Mas, com Cristo, ele veio precisamente para salvar os perdidos. Cristo não veio para os salvos. Cristo não veio somente para os judeus. Cristo veio precisamente para os gentios. Então, ele quando desce para salvar os gentios, para anunciar a boa nova, que é esta quebra, esta destruição deste muro que separava esses dois povos. Então, ele depois confia a missão de pregar o evangelho aos gentios ao apóstolo Paulo. Então, é esta revelação que ele subiu para Jerusalém para ir revelar aos apóstolos mais antigos. E depois eles acabaram por aceitar e concordar, e através do aperto de mão direita, que existia uma coordenação, uma cooperação entre essas duas missões, porque elas concorriam para o mesmo fim. Então, aqui, a barreira que foi quebrada era que a boa nova, até se pudermos dizer, porque é só boa nova com Cristo. Então, se pudermos dizer, a salvação até antes de Cristo era exclusiva a um único povo. Então, o objetivo de Cristo, quebrando esta barreira, era precisamente para tornar acessível a salvação para todos, tornando ou criando um novo homem, que é este que haveria de surgir agora como um povo unificado, como uma igreja universal, por assim dizer. Tendo chegado a esta parte, encontrem disponível esta lição de Master Coach na nossa plataforma Facebook, Antônio Sendi _, oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Sendi _, LDA, e no nosso aplicativo Eloapp. Um abraço de luz e até breve.